E quando a resposta da nossa oração para Deus é o silêncio? Fica até o final desse vídeo que hoje nós vamos conhecer a história de Santa Ana, ou melhor, a mãe de Nossa Senhora. Olá, eu me chamo Ana Nery e esse é o nosso estudo das mulheres da história da igreja. Nós estamos aqui estudando mulheres da Bíblia, mulheres que impactaram a história da igreja. E nesse tempo, nós estamos estudando especificamente mulheres que conviveram, que tiveram contato com Nossa Senhora. E nada melhor do que neste estudo, estudarmos sobre a mãe de Nossa Senhora, Santa Ana. Se você gosta desse conteúdo, eu já quero te convidar. Curte esse vídeo, encaminha para que mais pessoas conheçam essa história e já se inscreve aqui no canal para não perder nada desse tipo de conteúdo. Santa Ana, ou como alguns dizem, Santana, é a mãe de Nossa Senhora, a avó de Jesus. Sobre ela e sobre o seu marido, São Joaquim, não se tem muitos escritos. O que a gente se baseia para estudar a vida de Santa Ana é no proto-evangelho de Tiago, que não é um dos evangelhos que constam na Bíblia, mas é um registro histórico muito importante, muito utilizado principalmente na igreja primitiva. Então, o que se sabe é que Santa Ana foi casada com São Joaquim. Santa Ana, ela era da descendência de Arão e Joaquim era da descendência de Davi. Portanto, Nossa Senhora teve descendência de Davi e Jesus teve descendência de Davi. A gente escuta muitas vezes na Bíblia que Jesus era descendente de Davi, porque São Joaquim veio desta linhagem. Santa Ana, a mãe da Virgem Maria, ela era natural de Belém, que ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, uma cidade muito conhecida também nas Sagradas Escrituras, principalmente nos Evangelhos. O significado do nome Ana vem de Hana, que significa graça. Ana foi então casada com Joaquim. Como era de costume, Ana se casou muito jovem com Joaquim, e Joaquim era um homem, vai dizer então os exegetas, um homem possuidor de bens, um homem muito estruturado naquela época, e eles tiveram então esse relacionamento. Vai também dizer os exegetas que Santa Ana e Joaquim, eles tinham um relacionamento bom, pautado nos princípios da fé. Porém, Ana não conseguia engravidar. Ana era tida como estéril. E como a gente já abordou aqui em outros estudos, naquela época, uma mulher não conseguir gerar filhos, primeiramente que era uma culpa muito dela. Segundo, que isso era visto como uma maldição. Era como se Deus amaldiçoasse aquele casal por não poder dar filhos. Isso aconteceu tanto com Santa Ana quanto com São Joaquim. Eles não conseguiam gerar filhos. Esse foi motivo de oração daquele casal por muito tempo. Só que quando a gente percebe na história deles, muito tempo essa foi a oração. Eles sofriam essa demora, sofriam essa angústia. Por muitas vezes no templo também Joaquim era muito ridicularizado. Ana tinha sobre ela o peso dessa culpa de não conseguir gerar filhos, de não conseguir dar filhos ali para o seu marido e para a sua família, e por muito tempo esse foi um motivo escondido de oração daquele casal. Mas também por muito tempo o que eles viveram foi um silêncio de Deus, um silêncio. Uma oração feita e que muitas vezes não era correspondida. Quantas vezes na nossa vida também é assim? Na minha vida e na sua, quantas vezes a gente reza, a gente ora, a gente coloca na presença de Deus uma graça, um milagre, um pedido que nós tanto queremos, e na devolutiva a gente escuta silêncio. Não temos resposta, não temos prazo, não temos tempo, não temos nem sequer a certeza de que aquilo vai acontecer ou não, de que aquilo é bom para nós ou não, de que aquilo é plano de Deus ou não. Quantas vezes a gente também passa por esse silêncio de Deus em resposta à nossa oração. Mas é nesse momento, minhas queridas, que assim como Santa Ana e São Joaquim, eu e você, nós não podemos perder o foco naquilo que é principal. Santa Ana e São Joaquim, é claro, eles queriam muito ter filhos. Eles queriam muito, esse era um grande desejo do coração deles. Mas por muitos anos, Deus não concedeu esta graça. E foi por conta disso que eles se revoltaram, se viraram contra Deus? Não.
Muito pelo contrário. A gente percebe na história deste casal e principalmente na história de Santa Ana que enquanto Deus dava silêncio para ela, ela se mantinha em oração e servindo a este Deus. Esse precisa ser um grande ensinamento de Santa Ana para a minha vida e para a tua. Nos silêncios que Deus nos dá das nossas orações, nós não podemos nos virar contra Ele, não podemos olhar para Ele e questionar, dizer que Ele não nos ama ou que Ele não tem nos ouvido. Ao contrário, entender que naquele tempo o Senhor quer desta forma, mas continuar servindo a Ele. Até porque, quando a gente vai conhecer a história de Santa Ana, tempos depois, Deus vem com uma resposta totalmente milagrosa para Ana. Mas imagina só se ela tivesse desistido no meio do caminho. Imagina só se ela tivesse desistido de esperar, de rezar, de colocar no Senhor este grande desejo. Se ela não entendesse o silêncio de Deus como um amor, mas como um desamor, como um abandono. Escuta, minha irmã, meu irmão, o silêncio de Deus não é abandono nas nossas vidas. O silêncio de Deus não é sinônimo de abandono, não é sinônimo de esquecimento. O silêncio de Deus é sinônimo de preparo. O silêncio de Deus é tempo de espera, é tempo em que o Senhor vai preparando em nossos corações para recebermos uma graça. Ou talvez é um tempo para a gente entender que aquela graça não era boa para nós. É um tempo da gente entender que o Senhor, na verdade, está nos livrando a não dar aquela graça, mesmo que a gente não entenda naquele momento. Então, o silêncio de Deus, ele sempre vem com um propósito. Ele nunca é um silêncio vazio, um silêncio de não dar respostas. E quando a gente vê na história de Santa Ana, o silêncio de Deus, mesmo que tenha durado longos anos, ele vem com uma resposta milagrosa para ela. Vai dizer os exegetas que um anjo aparece tanto para Santa Ana quanto para São Joaquim, anunciando que eles teriam então uma filha, e não qualquer filha, mas a mãe do Salvador. Imagina só a grande alegria de Santa Ana em receber esse comunicado, de que ela seria mãe numa idade mais avançada, mas não somente mãe daquela que seria a mãe do Salvador. Esse é motivo de grande graça. Vai dizer os exegetas que Santa Ana, ela rejubila de tanta alegria em saber que ela engravidaria, e não só engravidaria, mas que ela teria como filha a mãe do Salvador. E sabe, minhas queridas, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre Ana, a mãe de Samuel. E os nomes não são mera coincidência. Ana, mãe de Samuel, viveu basicamente a mesma história. Estéril, não podia ter filhos, um casal totalmente temente a Deus. Nós não estamos falando aqui de casais que são desviados, de casais que pecavam, de casais que se afastavam de Deus. Não, perceba, estas grandes provações acontecem com casais que estão em Deus. Muitas vezes a gente acha isso, né? Que ter uma vida em Deus vai ser uma vida de mil maravilhas, de sempre uma correspondência positiva das nossas orações, mas nem sempre. Olha isso, Santa Ana. Olha, Ana, também mãe de Samuel, e tantas outras mulheres, né? Aqui eu tô citando essas duas, Isabel, que nós temos um último vídeo também sobre ela. Mulheres em Deus, que não tiveram as suas graças respondidas naquele momento, mas que continuaram em Deus. Então, estar em Deus não é sinônimo de resposta pronta dele, na hora, imediata, não. Mas é sinônimo de mantermos a fé, porque algo nos espera. Quando a gente olha Ana, mãe de Samuel, a mesma coisa ela fez. Esperou, mas não só esperou, colocou a sua confiança em Deus. E num choro desesperado, o Senhor atende o coração de Ana, o pedido de Ana, e Ana promete a Deus que se ele concedesse a ela um filho, ela consagraria o filho ao Senhor. Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, fez a mesma coisa. Ela disse em oração para Deus que se Deus desse a ela filho, ela também consagraria ele ao Senhor. Com certeza, Ana, mãe de Samuel, foi inspiração para Santa Ana, mãe de Maria, que precisa também ser inspiração para nós, mesmo milhares de anos depois. Uma promessa: se o Senhor me conceder esta graça, será totalmente consagrada ao Senhor. E a Virgem Maria foi inteiramente consagrada ao Senhor. Samuel também, inteiramente consagrado, a gente já viu a história aqui. E a Virgem Maria totalmente consagrada. A Virgem Maria é a mulher do sim. Quando o anjo aparece para ela, eis-me aqui, faça-se em mim conforme a tua vontade, a minha vida é tua, porque um dia ela foi consagrada
pela sua mãe. Então, minha irmã, meu irmão, você que tem pedido para Deus, você que tem buscado graças da parte de Deus, se comprometa que quando a graça vier, que quando a graça chegar, que quando a vitória chegar, ela seja inteiramente consagrada ao Senhor. E aqui eu não digo só de filhos, eu digo também das coisas desta terra. Você que tem sonhado tanto com uma casa, um carro, um emprego, né? Às vezes uma melhora de vida, um relacionamento melhor, consagre isso ao Senhor. Diga a Deus, se o Senhor me conceder esta graça, será totalmente consagrado para ti. Nada será meu, nada será humano, nada será para soberba, para uso indevido, não. Mas será tudo para o Senhor. Faça essa experiência e depois cumpra, óbvio, né? Quando Samuel nasce, Ana entrega Samuel no templo. Quando a Virgem Maria nasce, ela é totalmente consagrada ao Senhor. Que façamos esta experiência. E justamente Ana fica grávida, né? Tem ali Nossa Senhora, a Virgem Maria, e Nossa Senhora cresce uma menina totalmente cheia de Deus, né? O Evangelho Secreto da Virgem Maria, um livro também muito utilizado pela igreja, vai dizer que Nossa Senhora era uma menina inteiramente de Deus, inteiramente de Deus. E imaginem só, se a presença de Nossa Senhora na casa de Santa Isabel, nós vimos isso no vídeo passado, se a presença de Nossa Senhora na casa de Santa Isabel fez aquela criança estremecer de alegria no ventre, que era São João Batista, imagina a alegria da presença de Nossa Senhora na casa de Santa Ana e de São Joaquim. Imagina a alegria desta presença. E agora eu quero que você imagine além. Imagine a alegria dessa presença de Nossa Senhora na tua casa. Que você possa acolher, receber Nossa Senhora na tua casa. Porque onde ela está tem alegria, tem júbilo. As coisas fluem, as coisas dão certo. Chame Nossa Senhora também para residir na tua casa. E um outro ponto muito interessante, minhas queridas, da história de Santa Ana, que também se relaciona com a história de Ana, mãe de Samuel, que também se relaciona com a história de Santa Isabel. Todas elas, estéreis, demoraram muito para ter filhos. Esse foi o motivo de oração delas. Mas todas elas, ao final, tiveram grandes homens e grandes mulheres, né? Como filhos e filha. Porque gerar um testemunho dói, claro que dói. Mas todas as mulheres que eram estéreis nas Sagradas Escrituras e que demoraram para ter os seus filhos, geraram grandes santos. Santa Isabel gerou São João Batista. Ana gerou Samuel, grande profeta, o profeta que unge o rei Davi, grande profeta, marcou a história da salvação. Santa Ana tem Nossa Senhora, que eu não preciso nem dizer, a maior dentre as mulheres, né? Agora perceba, o tempo de silêncio de Deus para com Santa Ana foi um tempo de preparação desta grande graça. São Luís Grimond de Montfort vai dizer que Deus se esgota ao criar Nossa Senhora, Deus se esgota em criar a Virgem Maria. Então imagina esse Deus preparando a criação da Virgem Maria. Sabe, eu consigo imaginar Deus olhando para a aflição de Santa Ana e dizendo assim: filha, você não está entendendo o que eu estou preparando para você. E eu creio que Jesus está fazendo a mesma coisa com a tua vida, minha irmã, meu irmão, de olhar para você na tua aflição de oração e dizer: filha, filho, você não tem noção do que eu tenho preparado para a tua vida. Meu irmão, minha irmã, o silêncio de Deus preparou Nossa Senhora. O silêncio de Deus preparou a Virgem Maria para Santa Ana. É um processo, é uma grande graça. O silêncio de Deus para Santa Isabel preparou São João Batista, um grande profeta anunciador de Jesus. O silêncio de Deus para Ana preparou Samuel, um grande profeta. O silêncio de Deus tem preparado grandes coisas para a tua vida. Creia nisso, no nome de Jesus. Que Santa Ana possa nos inspirar a ser essas mulheres de fé, que não desistem, não murmuram e não questionam no silêncio de Deus, mas acredita que o silêncio é uma preparação, que se prepara para esta grande graça que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a vida de Santa Ana seja exemplo para mim e para você. Nós estamos aqui na presença de Jesus. Ele é neto de Santa Ana, é neto. E nós vamos agora rezar para que, com a graça dele, a exemplo de Santa Ana, nós sejamos essas mulheres perseverantes. Essas mulheres que entendem o silêncio e que aguardam no Senhor. Essas mulheres que geram testemunhos que dói, que geram tempo, levam tempo, mas que não desistem daquilo que Deus tem para suas vidas. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença e nós queremos entregar a nossa vida a Ti. Queremos pedir que, a exemplo de Santa Ana,
nós possamos ser homens e mulheres perseverantes, aqueles que não desistem de receber uma resposta da tua parte. Jesus, se hoje nós temos tido silêncio, nós cremos que o Senhor tem preparado algo para as nossas vidas. Nos ensina a ser perseverantes, nos ensine a nunca desistir. Nos ensine, Senhor, que gerar testemunhos dói, que gerar testemunho vai doer na carne, que a espera é dolorosa, sim, mas que ela nunca é em vão, porque o silêncio que vem da tua parte nunca é desamparo, nunca é abandono, mas é preparação. Nos ensine a viver isso, Jesus, que nós sejamos neste tempo novas Santa Anas, para a honra e glória do Senhor. Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe para que mais mulheres conheçam essa história, se inscreva aqui no nosso canal e a gente se vê nos próximos estudos. Deus abençoe!